A minha fala de hoje, de enaltecer uma providência que o governo tomou, qual seja de colocar em processo de privatização ou concessão 3 aeroportos do Brasil, Guarulhos, Viracopos e Brasília, mas sobre esse assunto fazer algumas considerações que reputo sérias, graves e pertinentes. Repito, sérias, graves e julgo pertinentes. Senador Roberto Requião, você que foi governador como eu fui, que é atento como eu fui como governador à arrecadação, aos gastos públicos, à disponibilidade para investimento, porque todo governador quer que o dia a dia do seu governo vá bem, que possa remunerar bem os professores, os médicos, os funcionários públicos e tenha disponibilidade para investimento, que é o que faz o seu estado ou o meu estado do país crescer. É o investimento reprodutivo que gera emprego. Eu queria fazer uma apreciação rápida sobre o que aconteceu de 2010 para 2011. Foram fatos, senador Cacildo, muito graves e que têm que merecer o devido relevo. Em matéria do que houve em arrecadação e o que houve em investimentos e o que houve em matéria de administração de déficit. Em 2010, em impostos, o Brasil arrecadou 880 bilhões, só impostos. Não falo em emissão de letras, nenhum outro tipo de receita, impostos. 880 bilhões e investiu 47 bilhões. Vou repetir. Recolheu em impostos em 2010 880 bilhões e investiu 47 bilhões. Em 2011, arrecadou 90 bilhões de reais a mais. Saiu de 880 para 970 bilhões e ao invés de investir 47, investiu 42 bilhões de reais. Ou seja, teve uma disponibilidade de impostos muito maior e investiu menos. O que aconteceu entre 2010 e 2011? A gastança do ano eleitoral de 2010, que provocou a retomada da inflação, e o governo que não controla o gasto público teve uma única saída para conter a inflação de demanda, que foi aumentar a taxa de juros. Resultado de até 2011, a dívida pública chegou à cifra fantástica de 1.870 bilhões de reais, tendo crescido 172 bilhões de 2010 para 2011. A dívida cresceu 172 bilhões, atingiu 1,87 trilhão. Muito bem, até aí compreende-se. Só que, senador Cacildo, a dívida cresceu 172 bilhões às custas de um serviço da dívida de juros que o país pagou de 211 bilhões. Ou seja, a dívida cresceu menos do que... Só que estes 40 bilhões de reais que o governo pagou de juros foi o dinheiro que deixou de investir. Eu estou dizendo e fazendo essas considerações, mostrando, porque dado e número não mente, senador Moca. Em 2010, o Brasil recolheu em impostos 880 bilhões e investiu 47. Recolheu 880 e investiu 47. Em 2011, recolheu 970 e investiu 42. Investimentos magérrimos. Por conta de quê? Do único remédio que o governo encontrou para corrigir a inflação, que subiu, saiu fora da meta e o governo não teve outro caminho senão elevar a taxa de juros, chegando à taxa de juros mais alta do mundo, levando a taxa, o endividamento público do Brasil para 1,87 trilhões e gastando 211 bilhões de reais em juros. Parte com recurso próprio, parte emitindo novos títulos, aumentando a dívida pública. E os 40 bilhões que pagou de recursos do Tesouro, tirou dos investimentos. Eu digo isso para chegar à primeira constatação que faço, que é o processo de privatizações. Senador Requião, por que é que o governo
Vossa Excelência se lembra, deve lembrar bem, de que processo de privatização e concessão nas campanhas de Lula, Dilma, era palavrão puro. Eram assuntos demonizados. Diziam que o candidato Serra ia privatizar a Caixa Econômica, a Petrobras, era campanha A, B e C, colocando o Geraldo Alckmin na defensiva, como se fosse o fim do mundo, a catástrofe final. E agora o governo promove a privatização. Em primeiro lugar, de uma que eu fiz questão de assistir porque foi no meu estado. A privatização, concessão do aeroporto de São Gonçalo do Amarante. Eu fui lá para assistir a presidente Dilma anunciar no meu estado a primeira concessão privatização do Brasil. Eu fui lá assistir para ver as fisionomias na hora em que se apresentava uma coisa que o PT demoniza e que apresentava como uma solução viável pelo fato do governo não ter dinheiro para investir. Não tem por isso, pelos dados que eu acabei de citar. Agora anunciou, e aí a segunda reflexão que eu quero fazer. Anunciou a privatização dos aeroportos de Guarulhos, de Viracopos e de Brasília, e vai anunciar brevemente a privatização concessão do Galeão e de Confins. O que é que eu quero alertar? Eu quero aplaudir a penitência que o governo está adotando pelo fato de não ter dinheiro, reconhecendo que não tem dinheiro e tem uma Copa do Mundo que vai chegar já já, e porque a Copa do Mundo vai chegar e o governo brasileiro não quer se humilhar diante do destroço que será o Brasil ter uma Copa se não tiver o porto para receber quem vem de fora. E essa é a razão pela qual privatizam os aeroportos, só esta razão, pelo fato do governo não se mostrar competente para fazer as obras dos aeroportos, é por isso, só que faz errado. Faz errado por quê, senhor presidente, senhoras e senhores senadores? Me desculpem, modéstia, nós apresentamos em 2007, eu estive nessa tribuna, aqui mesmo, apresentando um trabalho que o meu partido fez, trazendo especialistas de fora, para elaborar um programa de privatização e concessão de aeroportos, não privatizando individualmente aeroporto A, B ou C, mas dividindo o Brasil em 3 regiões, onde há aeroportos viáveis e aeroportos inviáveis, mas que servem à sociedade. São aeroportos onde um pouso noturno salva vidas, onde pousos e decolagens movimentam a economia em pequena escala ainda, mas são parte de um processo. Então, senador, numa região, já ouço Vossa Excelência com muito prazer, numa região, o aeroporto de São Paulo subsidia, por exemplo, o aeroporto de São José do Rio Preto, ou o aeroporto de Caçapava, ou o aeroporto de Maringá, numa região que pegaria o sul. A outra região, o centro-oeste, a outra região nordeste, com um pedaço do sul, do centro. Uma unidade protegendo outras unidades. E com isso se viabilizava um modelo que nós entregamos, gastamos recursos do fundo partidário do meu partido e entregamos ao governo este modelo, para que o governo examinasse. 2007, até hoje, nada, nenhuma manifestação. Minha seja fazer algumas observações. Primeiro, a questão da desindustrialização. O que significava, há anos atrás, o Parque Fabril brasileiro, comparado, por exemplo, com o Parque Fabril da Tailândia ou do Vietnã, para não falar na Coreia, por exemplo. Sabe, Vossa Excelência, o que mais me apavora? É que o Brasil está proibido de crescer. Se o Brasil crescer como cresceu ano passado a 7%, a inflação volta, as ruas de Curitiba e de Natal se entopem de carros porque houve um crescimento da renda, as pessoas puderam comprar o automóvel, mas não há rua nem estrada para andar. Não há infraestrutura, o governo não provém a infraestrutura. A China e a Índia estão crescendo a 10%, 7%, estão conseguindo se manter em crescimento sustentado porque promovem investimentos maciços, o que não acontece com o Brasil, porque o Brasil sofre de um mal chamado gastança pública de má qualidade que ele, governo brasileiro, resolve não enfrentar. Não enfrenta.
Enfrenta qualquer parada. Agora, diminuir gasto público, racionalizar gasto público, não o faz. O processo de privatização e concessão, no caso a concessão, está acontecendo porque o governo brasileiro não tem recurso próprio para fazer o investimento. Porque no PAC, você anuncia o mundo todo. Quando vai para a realização, você chega ao final do ano com 17%. Dos 100% que você anunciou, você realizou 17%. Mas a peça de marketing foi apresentada ao país. A Copa vem aí. Não adianta você querer anunciar obra de aeroporto, se o aeroporto não ficar pronto, porque o fato da Copa vai acontecer. Como o governo não tem dinheiro, porque o dinheiro que tem está gastando no pagamento de juros do serviço da dívida, pelo fato do Brasil ter a mais alta taxa de juros do mundo, então abriu o processo para que o capital privado pudesse viabilizar essas obras. Como os fundos de pensão são neste país quem mais detém capital privado, e é capital privado. Os consórcios que ganharam são consórcios de fundos de pensão altamente capitalizados, que têm que ser remunerados, junto com empresas que vão se socorrer, provavelmente, de recursos do BNDES, que em muitos dos casos, recursos do BNDES que vêm do orçamento da União. Não sei de onde virão os recursos do BNDES para subsidiar estas obras de privatização, concessão de aeroportos. O que eu sei é a conclusão a que eu quero chegar, senador Moca, já vou concluir. É que o modelo que foi feito é um modelo que privilegia alguns. Privatizaram os filés e deixaram um mundo de ossos inviáveis. Privatizaram um filé chamado Guarulhos, um filé chamado Brasília e um filé chamado Viracopos. E a envoltória, que estes aeroportos são viáveis, não há nenhuma dúvida. Que o capital investido vai ter retorno, não vai ter nenhuma dúvida. Agora, e o país, por final? A sustentação das São Josés do Rio Preto, das Cascavel da vida, como é que vai ficar? Porque tinha que ser um modelo integrado, onde um subsidiasse o outro. Você vai agora entregar os filés, as joias da coroa, mas para o futuro, o Brasil como país vai ficar com um problema de infraestrutura. Então o modelo foi mal concebido. E eu faço este pronunciamento para fazer uma alerta, porque vem aí o galeão e vem com fins. Vamos ver se o governo acerta, bota a cabeça no lugar. E ao invés de fazer coisas atrapalhadas, na minha opinião, coisas atrapalhadas, porque, presidente Moca, além do mais, o que vai acontecer é que o aeroporto de Guarulhos vai estabelecer uma competição que pode ser predatória com o aeroporto de Viracopos ou com o aeroporto de Brasília, ou do Rio de Janeiro, que vão ser privatizados, e as empresas vão exercer competição, cada qual que queira puxar mais pouso e decolagem para si próprios. E como é que fica o modelo? Por conta de terem licitado as joias da coroa. Então eu quero fazer este alerta, e em nome do acerto, já que se começou a fazer uma coisa acertada, que é não há capital público para investir em infraestrutura, que se aplique o capital privado, mas se aplique corretamente, com normas, com acertos para hoje, para amanhã e para o futuro. Essa é a minha palavra, esse é o meu conselho e essa é a minha cobrança.